Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A nossa palavra de hoje tem como título: Quando o meu mundo se torna pequeno demais. Quando o meu mundo se torna pequeno demais. Eu gostaria de começar fazendo a você uma pergunta: de que tamanho é o seu mundo? Na semana passada nós vimos a narrativa bíblica da criação do ser humano. E vimos que descontentamento ou não contentamento relaciona-se com a ideia de falta. O ser humano está descontente quando ele sente a falta de algo e não lida bem com essa situação. E uma das primeiríssimas lições de Deus ao ser humano foi: não é possível ter tudo, ou nunca é possível ter tudo. E o nosso mundo, contudo, ele é especialista em fabricar ilusões, em fabricar necessidades. Esse é um mundo de muitas necessidades, de ambições, de ilusões, de fantasias e expectativas. Óbvio, então, será igualmente um mundo de muito descontentamento. Nós estamos aqui diante daquela que é provavelmente a mais conhecida parábola de Jesus Cristo. Jesus Cristo contou essa parábola diante de uma acusação. Está lá em Lucas 15, os versos 1 e 2, porque aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, publicanos e pecadores vinham a Jesus. Ele recebia, assentava, não era igual, mas ele assentava-se, recebia essas pessoas e comia com eles. Isso fez muito mal. Isso pareceu mal aos olhos dos fariseus e escribas, e disseram: vejam, este recebe pecadores e até come com eles. Foi então que Jesus contou essas 3 parábolas. A primeira, a ovelha perdida, depois a moeda perdida e a parábola do filho pródigo. E nessa parábola do filho pródigo é muito importante que se diga que para o argumento de Cristo, a segunda parte, com o filho mais velho, ela é muito importante. Mas, entretanto, nós não vamos considerar aqui essa segunda parte com o filho mais velho, vamos ficar apenas na primeira parte com o filho mais moço. E o que a gente vê aqui? É que aqui chegou um momento, e sabe-se lá desde quando, em que o mundo do filho mais moço se tornou pequeno demais. Diz assim o texto: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Esse filho mais moço olhou, contemplou, vislumbrou o mundo lá fora. E esse mundo se tornou grande, atraente, cheio de atrações, bonito, luminoso. E o mundo dele tornou-se muito pequeno, desinteressante. A sua casa tornou-se pequena, a sua pátria. E a pátria dele era a pátria do povo judeu, ou seja, o povo da redenção, o povo de Moisés, o povo de Davi, o povo dos profetas. Era o povo das alianças. Mas a pátria dele tornou-se pequena, a casa tornou-se pequena, a sua família tornou-se pequena, a sua criação tornou-se pequena, a sua mãe, o seu irmão tornaram-se pequenos e, sobretudo, o seu pai se tornou muito pequeno, tão pequeno, que ele prefere o pai morto. Ele diz, numa ofensa inominável, uma coisa desprezível: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele diz isto a um pai vivo. É como a dizer: você é tão pequeno, te prefiro morto. E com o seu mundo pequeno demais, o jovem iniciou uma longa viagem, diz o verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, não deixou nada, levou tudo. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O mundo era grande, as possibilidades eram muito grandes, a herança parecia muito grande, os prazeres se tornaram grandes. Diz o texto que lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo desmesuradamente, vivendo inconsequentemente, dando vazão a todos os seus deleites e prazeres. Viveu dissolutamente, porque parecia imenso, gigante, o mundo que ele abraçava. E no fim das contas, o mundo do jovem, que parecia lindo e grande, agora se torna pequeno
e mesquinho, diz os versos 15 a 17. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele tornou-se tão grande, entre aspas, que foi apacentar porcos. Um animal que um judeu não come de jeito nenhum. Um animal que o judeu considera cerimonialmente imundo. E agora, a pequena, entre aspas, comida de sua mãe competia com as alfarrobas que os porcos comiam. E ele vai perceber que o coração deste mundo, sem Deus, não é tão grande assim. Ele passou a ter fome e ninguém lhe dava nada. Eu aqui morro de fome e ninguém lhe dava nada. E em seu coração, agora, talvez pela primeira vez em toda a vida dele, a casa do Pai e, sobretudo, o próprio Pai tornam-se grandes. Diz o verso 18, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. A expressão de Jesus Cristo é que ele caiu em si. Ele teve uma queda na realidade. Ele antes estava só em idealizações, em fantasias, em ilusões. E é exatamente nesse momento, quando ele se percebeu pequeno, que o Pai tornou-se grande, ao ponto de ele dizer: Pai, pequei, trata-me não mais como filho, trata-me como um dos teus empregados, mas não empregados como nós hoje, trata-me como um dos teus empregados diaristas, jornaleiros. E ele volta, com os pés no chão, e o seu senso de realidade agora mais amadurecido. E ele faz com que, isso faz com que ele agora encontre uma casa paterna ainda maior, e um pai ainda maior. Ele agora enxergava um tamanho que antes ele nunca conseguira ver. Diz aí o verso 20 até o 24. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ele desejou um pai morto e encontrou
um Pai vivo, um Pai grande em misericórdia, um Pai grande em generosidade, um Pai grande em sabedoria, um Pai grande em paciência, um Pai que perdoa, um Pai que restaura, um Pai que transcende, um Pai que se alegra, um Pai de um coração imenso, um Pai de enormes braços abertos. Santo Agostinho, que é chamado Agostinho por nós, grande filósofo, teólogo do mundo ocidental, do mundo como um todo, antes de ser cristão, foi neoplatônico e maniqueísta. O maniqueísmo diz que você tem o mal e o bem, eles são eternos e eles estão sempre competindo. Agostinho foi maniqueísta. E no maniqueísmo lhe surgiram dúvidas. Então alguém lhe disse assim: o bispo Fausto de Milevo é um dos homens mais letrados do grupo maniqueu. Fausto é um homem muito culto, famoso como pregador, grande orador e pregador, exímio debatedor e polemista. Quando você encontrasse com Fausto, todas as suas dúvidas e inquietações serão dissipadas. Então, carregado de dúvidas e inquietações, e movido assim por aquela visão idealizada de um famoso bispo, Agostinho então empreendeu a grande viagem, até que ele finalmente se encontrou com Fausto. E ao encontrar-se com o idealizado bispo e passar um tempo em conversa com ele, próximo a ele, Agostinho ficou realmente impressionado com as habilidades retóricas, com a disciplina de Fausto. Fausto realmente tinha uma habilidade imensa de falar. Mas quanto ao mais, Fausto foi para Agostinho apenas uma grande decepção. Ele não tinha as respostas que esperava. E a partir dali, ele passou a ter dúvidas sobre as doutrinas maniqueístas. E depois de se converter ao cristianismo, Agostinho escreveu uma obra, um livro, cujo título em latim é Contra Faustum. A idealização é assim, uma viagem. E ele, depois de ajuntar tudo que possuía, partiu para uma terra distante. Nós vivemos na era do fã-clube, não é isso? Está lá aquela grande atriz, longe, distante, alta, bem inatingível. Aquele ator, aquele galã de Hollywood, aqueles desportistas, aquele artista, aquele político famoso, aquelas celebridades e personalidades midiáticas, estrelas, o nome já diz, né? Estrelas. E as nossas idealizações fazem com que a nossa vida cotidiana, comum, a nossa casa, fique pequena demais, desinteressante. As nossas coisas desinteressantes. A nossa casa, o nosso lugar desinteressante. A nossa comida desinteressante. Dias atrás estávamos eu e minha esposa à noite em casa
Cheguei aqui da igreja do atendimento e falei para ela: você me faz aí um arroz novinho, um pouco de feijão preto, que é o que nós comemos lá no dia a dia, lá em casa, e frita um ovo. Ela falou: só isso? Falei: só isso. E veio aquele cheiro, ela falou: mas isso é uma comida muito pobre. Porque ela assiste a Rita Lobo, o Rodrigo Hilbert, e esses famosos, e a nossa comida cheirosa e gostosa é pobre, mas era bom, porque estávamos ali, eu e ela, eu gostando da comida, estava bom, aquele cheiro gostoso, estava tudo bem. Mas as nossas idealizações tornam as nossas coisas desinteressantes, o nosso trabalho desinteressante, o nosso cônjuge desinteressante, a nossa sexualidade desinteressante. Está aí a pornografia com os corpos perfeitos, idealizados, distantes, inatingíveis, etc, etc, etc. E nós nos tornamos enfastiados de nossas coisas e partimos em viagens para idealizações distantes. Nós ficamos como que aqueles jovens imaturos, apaixonados, cuja paixão não resiste ao 2º ano de vida conjugal, porque as pessoas são como icebergs, você só vê a ponta, você só se apaixona pela ponta. E aí não resiste a 2 anos de vida conjugal, não resiste ao convívio, porque não resiste à realidade. Como aquela jovem, né? Tem várias aí na televisão, e tem uma que não é exatamente a que eu estou falando, porque é de uma outra qualidade, mas uma jovem inocente, né? Ela sempre idealizou aquele artista. Foi passar uma noite com ele, foi abusada por ele, humilhada por ele. Depois daquela experiência terrível, ela sentia nojo dele, não é? Nojo. Porque a idealização, como a palavra diz, é uma coisa apenas ideal no mundo platônico das ideias, e real é uma ilusão, é uma fantasia. Vivemos todos nós, irmãos, em um mundo de muitas viagens para terras distantes, em idealizações, fantasias, ilusões, ideações românticas e realistas. E assim sendo, hoje os sociólogos, antropólogos, mesmo os descrentes, compreendem que a nossa cultura, a nossa sociedade hoje é caracterizada por 2 fenômenos. Numa ponta está o fenômeno do descontentamento. As pessoas estão descontentes com o que têm, com o que vivem, com a sua realidade. Na outra ponta, fenômeno relacionado ao primeiro, está o fenômeno da desilusão, do desencanto. Há hoje um número crescente de pessoas desencantadas com a igreja, não é? Desiludidos com a igreja, desigrejados, porque idealizações, descontentamentos geralmente produzem imagens idealizadas, desencantos, desilusões absurdas. Sim, esse é um mundo crescentemente descontente, que está mal onde está. Semana passada nós vimos a tentação de Jesus. Jesus sabia o que era realmente necessário
Maria de Betânia sabia o que era realmente necessário. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Diferentemente desse jovem da parábola, da sua própria parábola, Jesus Cristo olhava para o Pai. Jesus Cristo nunca deixou o Pai. O Pai era o seu grande contentamento. O Pai era o seu grande deleite. E muito importante agora para nós compreendermos isso e para nós desfrutarmos aqui de mais compreensão nos próximos domingos. Um coração descontente pode ser um coração para quem o Pai é pequeno demais. Seu Deus é pequeno demais, como no título do conhecido livro de J.B. Phillips. Então está na hora de nós também, neste século 21, reaprendermos o que é realmente importante. Quais são as coisas de real valor? Quais são realmente as grandes pedras preciosas? Quais são realmente os grandes tesouros que satisfazem o coração do homem? O que é fundamental para vivermos? O que mais precisamos? E de que nós não podemos abrir mão? De que nós não podemos, o que nós não podemos perder? O que nós não podemos trocar de maneira alguma? Quais são as coisas realmente preciosas? Eu ouso dizer, irmãos, que enquanto nós verdadeiramente não soubermos isto, nós seremos apenas como o menino pródigo, perambulando pelo mundo, ávidos, famintos e descontentes, em longas, repetidas e idealizadas viagens. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos a grandeza dEle, da casa dEle, das coisas dEle, do reino dEle, para vermos o que realmente contenta, preenche e satisfaz as nossas almas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tua igreja, milagre do Senhor, reúne-se nessa manhã e nós pedimos perdão. Perdão porque, diferentemente dos salmistas, o Senhor nem sempre tem sido a nossa grande alegria, o nosso grande deleite. Perdoa-nos, Senhor. Muitas vezes estamos muito mais em casa, comendo as alfarrobas que os porcos comem. Ajuda-nos a, com graça, contemplarmos o quão grande o Senhor é. Quão grande é a força e o poder e o amor. Quão precioso é o tesouro de Cristo.
Oramos em nome de Jesus. Amém.